bom dia, mulherada. Bom dia a todos. Começando aí a nossa live semanal. Era para começar ontem, mas infelizmente, por motivos aí de trabalho, de múltiplas funções, da mulher multitarefa que todas nós somos, infelizmente eu não consegui fazer a nossa live combinada, mas começando o compromisso a partir de hoje, terça-feira, dia 30 de julho, a gente vai ter aqui de segunda a sexta, 7h15 da manhã, live sobre liderança, especificamente sobre liderança feminina. Eu acredito que esse é um debate que deve ser compartilhado não só com mulheres, mas também com homens, então sejam todos muito bem-vindos. Renata, bem-vinda. Bem-vinda aí à nossa live. E mesmo que nesse horário de manhã seja corrido, a nossa live vai ficar gravada. Depois, quem puder, pode assistir, pode acessar aqui o meu Instagram, vai tomando seu café e vai participando comigo. Eu estou escolhendo aí entre os temas que me foram enviados para a gente debater hoje, e eu escolhi o tema de uma aluna, minha ex-aluna, agora colega psicóloga, a Desirê. E eu vou falar hoje sobre as dificuldades femininas, principalmente de validação social das mulheres na liderança e os estigmas enfrentados por elas. Então são muitos temas, me enviaram bastantes temas, é interessante, é um assunto importante da gente discutir, não só com a mulherada, mas também com os homens. Então, porque eu acredito que a questão da liderança feminina é um debate coletivo. Então, bom dia para quem entrou aí, Júnior, bom dia, Franciane, bom dia, Renata, bom dia. Deixa eu me apresentar para vocês, hein? Meu nome é Michele Godoy, eu sou psicóloga, fiz mestrado e doutorado, formada, os três, tanto mestrado quanto doutorado e a graduação na Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente eu sou professora do Centro Universitário de Lavras, também coordeno o curso de psicologia dessa mesma instituição, ou seja, também compartilho das dores e dificuldades e os desafios também de ser uma líder feminina, uma líder aí com uma equipe, que a gente enfrenta todos os dias múltiplos desafios, e eu convido você, líder, e você também que aspira a ser líder, para a gente entrar nessa discussão. E é claro, os homens são sempre muito bem-vindos, uma vez que liderança não é só um assunto para a mulher debater, liderança é um assunto coletivo. Bom, primeiro vamos entender esse conceito de liderança, Várias teorias de liderança ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e a gente ainda não tem uma definição que possa justificar a liderança em todos os seus conceitos, já que é um campo dinâmico, multifacetado, plural, Mas a liderança sim é algo que eu considero como uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida por todos nós. E ela inclui habilidades técnicas, ou seja, precisa de um conhecimento específico sobre o negócio, mas principalmente, além dessa habilidade técnica que a gente se prepara ao longo da nossa formação, ao longo de treinamentos, da própria atividade na função, a gente ainda tem habilidades sociais, habilidades socioemocionais que precisam e devem ser desenvolvidos por todo e qualquer líder. E a gente tem diferenças de liderança entre homens e mulheres, estilos de liderança particulares, mas principalmente a liderança é essa capacidade que a gente tem e que a gente pode desenvolver de influenciar as pessoas positivamente para que elas consigam chegar num resultado, para que elas consigam trabalhar de maneira compartilhada ali entre equipe, mas que se objetiva um resultado final, senão a liderança não tem razão de ser. Então a liderança efetiva é aquela que leva as pessoas a conseguirem desempenhar o melhor do seu potencial, a conseguirem se desenvolver no trabalho e de fato conseguir resultados satisfatórios para si mesmas e para as empresas. Só que o tema de hoje, como eu disse, dificuldades sociais das mulheres na liderança, de validação das mulheres na liderança e seus estigmas. Esse foi um tema enviado pela Desirê, que a gente vai tratar aqui hoje, e o objetivo dessa live então é fazer um panorama histórico das mulheres no mercado de trabalho e tentar mostrar os desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da história, e desafios esses que perpetuam até hoje. As últimas pesquisas indicam que em termos de
paridade, né, entre homens e mulheres no trabalho, paridade o quê? Salarial, de liderança, que nós vamos levar cerca de 150 anos para a gente conseguir aí uma certa equidade, uma certa igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E a gente vai trazer alguns termos novos, alguns conceitos para a gente discutir também e falar dos desafios das mulheres para frente, né? De agora para frente, pensando também, eu fiz uma colinha aqui, uma pequena apresentação, mas quando a gente pensa em liderança feminina, as falas mais comuns que a gente evidencia são dificuldades, limitações, desafios, impedimentos. E esses termos todos que a gente ouve muito a mulherada falar, são termos que vão mostrar um histórico da mulher no mercado de trabalho que parte de uma situação desde a era do colonialismo até meados ali do século XVIII, onde o papel da mulher, e até hoje isso é muito evidente para todas nós, onde o papel da mulher é o papel de cuidadora, né? É a mulher quem é a mãe de família, é a mulher quem cuida do lar, é a mulher quem cuida dos filhos. Então, geralmente, esse papel de cuidadora, ele mostra essa diferença, né, entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Só que eu quero fazer um parênteses aqui, que a gente vai discutir logo mais, que tem a ver com, não é uma diferença entre homens e mulheres apenas no mercado de trabalho, mas a gente tem aqui um ponto, né, já que a gente está falando de estigma, já que a gente está falando de validação social de mulheres no mercado de trabalho, a gente tem um ponto importante, que é a diferença também dessa experiência da mulher no mercado de trabalho. Diferença por quê? Num seguinte conceito, que é o conceito de raça. A experiência da mulher branca no mercado de trabalho, ela não é uma experiência universal. Ela não é uma experiência que representa a vivência de todas as mulheres no mercado de trabalho, porque a gente tem aí o contexto do colonialismo, onde na experiência da mulher branca, qual que era a experiência dela? Ela era totalmente excluída do mercado de trabalho, excluída no sentido da atividade política, econômica, ela não podia se apresentar para o mercado de trabalho. E a mulher preta, nesse mesmo momento, ela é uma mulher que ela não é um indivíduo, não é um sujeito de direito, ela era privada inclusive da liberdade, né? A gente está falando aí das mulheres escravas na era do colonialismo, e nesse caso, essa mão de obra feminina, né, que era utilizada, explorada no trabalho, ela não era considerada, porque essa mulher, assim como os homens da época, negros, né, eles não eram considerados indivíduos de direito, né, sujeitos de direito. Então vou colocar esse parênteses aí agora, depois a gente volta nele para falar de um conceito importante quando a gente vai falar de mulher no mercado de trabalho e de lideranças femininas também no mercado de trabalho. Então, só para lembrar, a experiência da mulher no mercado de trabalho, ela não é universal, porque a gente tem aí um abismo entre a experiência da mulher branca, cis, heterossexual, heteronormativa, vamos dizer assim, e toda uma questão aí das mulheres negras e mulheres de outras realidades que a gente vai poder evidenciar. Então, temos aí o período do colonialismo, a era do patriarcado, onde a mulher cabia obedecer, respeitar, e não teria nenhum tipo de inserção no mercado de trabalho propriamente dito. E essa realidade, ela se perpetua ali até a época da Revolução Industrial, onde as mulheres, então, elas sim começam a se inserir, adentrar o mercado de trabalho. Por quê? Porque falta mão de obra. Falta mão de obra nas indústrias, falta mão de obra nas empresas, né? Um período aí de migração da zona rural para os grandes centros. E as mulheres, então, assim como crianças, idosos, elas passam a constituir essa mão de obra massiva dentro do mercado de trabalho. Mas, como mulheres engravidam, mulheres, né, cuidam da família, cuidam de casa, começa aí essa disparidade salarial. Ou seja, já que mulher tem que se afastar, já que mulher é cheia de problemas familiares para tratar e para resolver, já que elas priorizam a família em primeiro lugar, elas
né, não poderiam ganhar o mesmo que os homens, e a gente começa aí na década, né, da Revolução Industrial, que a gente está falando do que especificamente? De 1760, 1850, na Europa, a primeira Revolução Industrial, momento em que não existiam leis trabalhistas de maneira alguma, né, mas mesmo assim a gente já começa a evidenciar essa disparidade salarial entre homens e mulheres a partir de então. E aí, gente, no Brasil, a gente tem aí Brasil República, 1934, os primeiros evidências, né, trabalhistas, os primeiros direitos trabalhistas das mulheres. Esse processo também de industrialização começa a chegar no Brasil um pouco mais tardiamente. Então a gente está falando aí de 1934, esse primeiro decreto que vai falar um pouco sobre os direitos da mulher, os direitos do trabalhador, né, que ainda não era CLT, não era consolidação das leis trabalhistas. Isso aí, Ricardo, vamos participar com a gente, viu? A consolidação das leis trabalhistas, mas o que a gente percebe aqui é que essa mão de obra feminina começa então também a ser utilizada no Brasil. E nessa utilização, não era de qualquer jeito. A mulher, até 1962, ela precisava de autorização do marido para poder trabalhar, né? Então a gente vê aí que essa mulher ainda era muito dependente. E a gente está falando de quê, gente? De menos de 100 anos de história. Nós estamos em 2024, ou seja, até 1962, até a década de 60, a mulher, para ter direito ao trabalho, ela precisava de uma autorização escrita do marido. Não só para trabalhar, para abrir conta no banco, ela precisava de autorização para viajar e, obviamente, principalmente para trabalhar, né? E aí, só com a Constituição de 88, quando a gente vai ter lá, né, um parágrafo que vai falar do princípio da isonomia, ou seja, todo mundo é igual perante a lei, tanto homens quanto mulheres, é que aí sim, 1988, as mulheres poderiam dizer que elas tiveram uma equiparação de tratamento no mercado de trabalho. Mas será que isso é verdade? Será que essa realidade persiste até hoje? E aí que a gente vai ver que muitas diferenças a gente ainda evidencia da mulher e do homem no mercado de trabalho. Então, bom dia para quem está chegando, bom dia aí toda a galera, Reinaldo, beijo, Evaldo, Thaís. Nós estamos aqui falando de liderança feminina e a gente está falando sobre um tema muito bacana, que é sobre a desigualdade, né? A diferença de tratamento, a diferença de oportunidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O nosso tema hoje é falar um pouco dessa validação social das mulheres no trabalho e seus estigmas. E aí eu estou dizendo para vocês que hoje, qual que é o cenário atual das mulheres? As mulheres, elas são mais bem preparadas. Em que sentido que eu posso dizer? No sentido de escolaridade. As mulheres, elas se preparam mais do que os homens. Gente, tudo que eu tô trazendo aqui para vocês, eu não tô falando da minha boca não, tá? Eu tô trazendo para vocês resultados estatísticos, resultados de pesquisas, e aí todo mundo pode consultar, pode procurar e pode trazer aí, depois da nossa live, me segue, deixa recado aí, diz o que vocês acharam da nossa aula de hoje, né? Eu pretendo dar sempre pocket lives de meia horinha, mas coloquem aqui para mim as dúvidas, né, as contradições também, mas tudo que eu estou trazendo para vocês são resultados de pesquisa. Então, atualmente, os indicadores mostram que as mulheres, elas têm 16,9% das mulheres contra 13,5% dos homens com ensino superior completo. Ou seja, isso significa que as mulheres se preparam mais para o mercado de trabalho. As mulheres estudam mais, elas passam mais tempo estudando, elas passam mais tempo se preparando. Hoje, no mercado de trabalho, são 53% de mulheres, a força feminina aí contra 73% de homens no mercado de trabalho, só que o percentual de mulheres na liderança, em cargos de liderança, é ocupado apenas por 39% das mulheres. E ainda hoje, 2024, século 21, as mulheres recebem cerca de 19% a menos do que os homens, né? E se a gente for falar de cargos de liderança, esse percentual ele tende a aumentar. Então, gente, é uma realidade que está aí.
né? As mulheres, elas têm todo esse histórico de dificuldades, né? De inserção, de posicionamento, de se colocar ali. E a realidade que a gente tem hoje, que é uma realidade já respaldada por pesquisas, evidenciadas por vários tipos de indicadores, desde a Organização das Nações Unidas, como o Ministério do Trabalho, como o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso comprova. Todas essas pesquisas comprovam essas dificuldades das mulheres no mercado de trabalho. Então, isso é uma realidade hoje no nosso país, em que não dá simplesmente para a gente olhar, né, ver e desver. Uma vez que a gente vê isso, que a gente sabe disso, que a gente pesquisa sobre isso, a gente começa a pensar sobre a dificuldade que essas mulheres têm de alavancar suas carreiras, de crescerem, de ascenderem. E, novamente, essa experiência, ela não é universal. Se enquanto as mulheres brancas já têm essa dificuldade, se a gente for falar de mulheres, né, de marcadores sociais, eu não vou nem falar de mulheres pretas apenas, mas de marcadores sociais, a gente vai ver que essa disparidade ainda aumenta. Então, eu vou trazer um conceito para vocês importante da gente tratar aqui. Anotem aí, esse conceito é chamado de interseccionalidade. Interseccionalidade. Que conceito é esse, Michele? Que nome é esse que eu nunca vi? É um conceito, gente, que vai permitir que a gente entenda, né, como é que diferentes formas de opressão, como por exemplo raça, gênero, orientação sexual, capacidade, né, ou seja, questões de capacidade laborativa, e eu tô falando de pessoas com deficiência, né, como que essas características juntas, elas se sobrepõem, né, e isso acaba marginalizando ou afetando grupos que já são historicamente marginalizados. E aí, isso se dá de uma maneira muito complexa. Então, por exemplo, a experiência dessas mulheres, quando eu falo que ela não é universal porque experiências de mulheres brancas no mercado de trabalho são diferentes de experiências de mulheres pretas no mercado de trabalho, né? A minha experiência enquanto mulher branca, cis, heterossexual, né, classe média agora, essa minha experiência, ela não é a mesma e não pode ser comparada a uma experiência de uma mulher preta da periferia, classe baixa, né, uma mulher trans, uma mulher homossexual. Essas experiências, elas ainda tendem a excluir ainda mais a mulher do mercado de trabalho e a trazer essa disparidade num nível ainda maior. Então, não é porque eu, Michele, né, tenho as minhas vivências enquanto líder que eu posso utilizar dessa minha experiência individual, pessoal, dos meus desafios pessoais para dizer que essa é a experiência de todas as mulheres. Então, primeiro ponto que a gente discute aqui é essa questão da interseccionalidade, como que todos esses marcadores sociais se sobrepõem à se sobrepõe à experiência, né, da mulher no mercado de trabalho e se sobrepõe principalmente à experiência de grupos marginalizados nesse mercado de trabalho. Então esse é um conceito importante, por quê? Porque é exatamente esses marcadores sociais que vão trazer para nós os estigmas, né, os vieses que a gente considera no mercado de trabalho. Então, o que é um estigma, Michele? Como que eu posso dizer, considerar essa questão da estigmatização? Estigma é uma marca, né? E aí a gente tem o Daniel Goleman, a gente tem o Daniel Goleman, na verdade, ele vai falar sobre inteligência emocional, né? Mas a gente tem aí um conceito de estigmatização que vai mostrar, de vez em quando me vem uns nomes na cabeça que não tem nada a ver, viu, gente? Mas é porque eu vou chegar na questão das habilidades socioemocionais, mas antes disso, é importante dizer que essa estigmatização tem a ver com a marca, que chega primeiro que a pessoa. A marca que vai falar antes da pessoa se mostrar competente, né? É aquilo que, quando a pessoa se apresenta para o mercado de trabalho, o que chega primeiro? Chega a cor, né? Chega a identidade sexual, chega ou a orientação sexual, né? Chega primeiro a questão da deficiência. Então, essa marca que chega antes da pessoa mostrar que ela é competente, essa marca, de fato, ela vai carimbar
esse indivíduo antes mesmo dela poder mostrar trabalho, mostrar serviço. Então, a interseccionalidade, ela vai afetar essa experiência profissional e as oportunidades de trabalho para mulheres, né, de diferentes realidades no nosso país e no mundo de uma forma geral. E aí, gente, olha que interessante. A gente tem, para poder corrigir esse percurso, para poder tentar equiparar um pouco mais essas condições, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma agenda que vai até 2030, que ela traz para a gente uma série de princípios que a gente precisa seguir para tentar visar melhorias no mundo, né, sobre trabalho e sobre uma série de outras questões. E a ODS 5, né, que é essa agenda, ela é uma agenda de igualdade de gênero. Ela vai falar sobre inclusão e vai falar sobre igualdade de gênero. E ela traz alguns princípios, e aí a gente está falando numa questão de mercado de trabalho, né? Ela vai tentar eliminar todas as formas de opressão, todas as formas de diferença, de discriminação contra mulheres e principalmente adotar e fortalecer medidas políticas onde as mulheres possam ser ouvidas, onde elas possam crescer, onde elas possam se desenvolver, onde elas possam concorrer a oportunidades de trabalho iguais. Então isso é uma agenda para 2030, mas como a gente viu, essa disparidade ela tende-se a perpetuar até daqui a 150 anos. Então pode ser que a gente não corrija as coisas agora, pode ser que nada a gente possa fazer agora nesse momento. Mas esse meu projeto, por exemplo, é uma iniciativa. Eu sei que é um tijolinho, né, que é uma coisa pequena, mas é algo no qual a gente vai começar a debater. É claro, eu não tenho todas as respostas. Aliás, eu acho que isso a gente começa a construir com esse tipo de debate, com esse tipo de conscientização. Por quê? Porque cabe às empresas olhar para aquilo que impede o seu posicionamento, impede os valores daquela empresa de poderem criar condições para que mulheres possam concorrer em pé de igualdade com os homens. E não só isso, né? Para que as mulheres tenham experiências também e aspirações de liderança, porque as pesquisas indicam que aspirações são diferentes também. Enquanto homens aspiram, né, chegar em cargos de liderança, concorrerem, né, a cargos políticos, por exemplo, e daqui a pouquinho a gente tem política aí, eu não sou candidata, viu, gente? Mas a gente vê aí essa questão de mulheres poderem estar ali em cargos representativos. Os homens aspiram à liderança, mas as mulheres, na maioria das vezes, não. As mulheres aspiram a cuidar da família, as mulheres aspiram crescer profissionalmente, né, dentro das suas áreas, mas a gente vê ainda pouca representatividade feminina, pouca ou quase nenhuma representatividade feminina negra, pouca ou quase nenhuma representatividade feminina trans. Aonde, gente? Em cargos de liderança. Porque sim, a gente conquistou muitas coisas no mercado de trabalho, né? A gente teve aí um pessoal que falou sobre, acho que foi o Ricardo que disse, olha, as mulheres hoje estão nas obras, elas estão nas engenharias, elas estão na tecnologia, mas as mulheres ainda têm dificuldade para ascender, para serem protagonistas da sua própria história. Muitas mulheres ainda são vítimas de violência sexual, violência no trabalho, assédio moral, né? As mulheres ainda precisam se posicionar de várias formas no mercado de trabalho, elas ainda precisam prestar muitas contas, né, para a sociedade sobre tudo aquilo que elas fazem. E isso ainda são questões que a gente precisa tratar, que a gente precisa entender. As empresas precisam trazer essa discussão quando ela for falar, quando ela for trazer desenvolvimento de líderes, quando ela for pensar em desenvolver as suas lideranças. Essas lideranças precisam ser compartilhadas. Então, o direito está aí, ele é igual para todos, o princípio da isonomia existe, né? Mas a gente ainda vê essas disparidades, a gente ainda vê as diferenças. E aí eu já vou ler um pouquinho mais sobre o que vocês estão colocando aqui para mim. Mas é isso, né? O meu intuito aqui hoje, a partir de hoje, é a gente levantar certas questões, é a gente tratar questões de liderança. Eu peço aí para você que está me seguindo a partir de hoje, para você compartilhar essa live. Primeiro, eu só quero
trazer essa sementinha, despertar essa sementinha na cabeça de cada um que apareceu aqui na minha live hoje, mas que a gente possa discutir sobre isso, para que a gente possa trazer mais temas, mais questões. Então, novamente, eu não tenho todas as respostas, mas eu pretendo sempre estar embasada em pesquisas, na literatura, em indicadores, né? Viu, Dedes Tangerina? Vou colocar aqui o seu nome como tá aqui para o pessoal ver. Peguei o seu tema para a gente iniciar a nossa live, viu, Desirê? E a gente poder, a partir daí, dar o pontapé inicial nessa luta que não é só minha, nessa luta que não é só das mulheres, é uma luta também que envolve todos os homens, que envolve todas as empresas, que envolve todas as lideranças, as políticas públicas, né? Principalmente quando a gente vai pensar nesses marcadores sociais aí que são importantes e relevantes quando a gente for falar de mulher no mercado de trabalho. E aí eu pretendo dividir essas lives sempre em questões históricas, né? Em dificuldades, em debates, mas acadêmicos, vamos dizer assim, na segunda-feira. Hoje é terça, mas a gente vai trazer sempre isso. Nós vamos falar sobre mulher no mercado de trabalho, nós vamos falar sobre a carreira, né? Principalmente a mulher 40+, que está em transição de carreira, que não sabe muito bem qual caminho seguir, ou as mulheres que estão estagnadas na sua carreira e não conseguem ascender a cargos, não conseguem ser ouvidas, não conseguem ser vistas. O que será que impede essas mulheres? E principalmente nós vamos falar aqui sobre o desenvolvimento de competências para liderança, que eu acho que esse é o grande gargalo, né? Acho que a gente precisa se empoderar de competências essenciais para que a gente possa se ver nesses lugares de representação social e de liderança feminina. Então, você que está aí tem um excelente trabalho. Nós já estamos aí no finalzinho da nossa live. Deixa eu ver o que vocês comentaram, tá? Tem aqui o Ricardo que falou, né, que as mulheres hoje estão atuando até na construção civil, como mestre de obras, eletricista, pedreiro e ajudante também. É isso aí, Ricardo. E a mulherada pode trabalhar onde ela quiser. Eu acho que não tem impedimento nenhum. Tá aí, né? Os resultados indicam que mulheres, elas são capazes de desenvolver qualquer trabalho que os homens também realizam. É claro que a gente tem certas diferenças, a gente nunca vai atuar igual aos homens, mas a gente tem aí diferenças de biológicas mesmo, né, que vão mostrar certas questões femininas em relação a questões masculinas, mas nada impede que a mulher que queira possa alcançar o cargo que ela quiser. Bom, vamos lá. Muito interessante o conteúdo que você trouxe para nós. Gostei muito, Michele, parabéns. Obrigada, Joyce Pires. Beijo para você. Todo dia, 7h15 da manhã, eu vou estar aqui, viu? Desirê também, obrigada pelo tema. E, gente, é isso. Já tá aí 7h44. Você pontual tanto no início quanto no término da nossa live. A live vai ficar salva aqui no meu feed. Quem gostou do conteúdo, compartilha, dá um ok, coloca eu gostei aqui nos comentários, tá? E me ajuda a divulgar esse tema que eu acho que é tão necessário para tanta gente. Beijo para vocês, excelente dia e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.